Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Os novos inscritos que estão chegando, todos vocês do Instagram, vocês também do Facebook, de todas as plataformas que essa mensagem está sendo transmitida. Aguardar alguns minutinhos aqui, alguém entrar, para me dizer se o som tá bom. Eu sei que tem um pequeno delayzinho aqui. Já entrou o Ramon, o Ti. Então, se puder me dizer se o som tá bom, vai me ajudar bastante, tá bom? Bom, meus queridos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema assim muito importante mesmo, que eu já deveria ter trazido esse tema há bastante tempo, mas acredito que tudo é no seu tempo certo, que é sobre espíritos enganadores. O que são espíritos enganadores? E essa explosão, né, mediúnica, principalmente que nós estamos vendo hoje na mídia, na internet, no Facebook, no Instagram, principalmente no YouTube, não é? Então, o que são esses espíritos enganadores? O som tá ótimo? Ótimo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ariel Espíndola, eu tenho 38 anos de idade, sou formado em Teologia Espírita, 5 anos de Teologia Espírita, tá? Que tem vários tipos de teologias diferentes. Teologia Cristã também, sou formado em Teologia Cristã e estudante desde pequeno, estudei angelologia, demonologia, vários tipos de religiões diferentes, sou médio ostensivo, passei por centros kardecistas, centros de Umbanda, a religião judaica ortodoxa, embora muitos não saibam, os judeus ortodoxos creem em reencarnação, em comunicação com os espíritos, olha, há mais de 6.000 anos atrás. Então eu gostaria de falar com vocês sobre isso hoje. Eu sei que muitos de vocês, mas muitos de vocês mesmo, já devem ter ouvido falar da figura do nosso amado Chico Xavier, hoje já falecido, já partiu para o plano espiritual, outros que ainda estão aqui conosco, como Divaldo Pereira Franco, entre outras pessoas bem conhecidas aqui no Brasil. E uma coisa muito interessante também é o seguinte, é que muitas e muitas pessoas, quando um ente querido parte, principalmente relações entre mães e filhos, não é, gente? É sempre uma coisa muito complicada. Quando a mãe se vai ou quando o filho se vai, a pessoa ali ela fica dependendo, né, da pessoa em uma tristeza muito profunda, num desespero, e ela quer receber uma mensagem, ela quer receber uma carta, ela quer se comunicar, né, com aquele filho, ou com aquela mãe, ou com aquele esposo, ou com aquela esposa. Muito bem. Eu pretendo ser bem direto e reto, tá, no assunto. Como eu disse, sou médium desde criança, desde que eu me considero por gente. A minha primeira palestra num centro espírita kardecista foi com 6 anos de idade. Sou médium de clarividência, clareaudiência, psicofania, psicografia, sensitivo, entre outros. Então eu comecei a trabalhar desde muito pequeno, desde muito cedo, e por isso acredito que mesmo eu tendo apenas 38 anos ou 38 anos, não sei, depende muito, né, da visão de vocês, eu tenho um pouquinho de bagagem, porque eu conheci muitas pessoas e trabalhei e trabalho muito com espíritos e médiuns também. Bom, meus queridos, uma das coisas que, sem sombras de dúvidas, existe é esse intercâmbio entre o plano espiritual, entre o plano físico, e no meio disso que nós chamamos de médium, que seria o mediador. Então, realmente existe mesmo comunicação entre os espíritos desencarnados e entre os espíritos encarnados, ok? Então, sim, isso existe, isso é presente na religião dos judeus, mas eu vou explicar para vocês o porquê que os judeus não praticam a comunicação com os espíritos,
praticam até certo ponto, mas com muita cautela, e o cuidado que nós devemos tomar também com os espíritos enganadores, espíritos de fascinação. Muito bem. Indo direto e reto no assunto, tá? De repente, digamos que você procurou um médium, que você procurou um centro, que você procurou alguém para você poder se comunicar com o plano espiritual, tá? E vamos dizer que esse alguém que você procurou, esse médium ou essa médium que você procurou, ela te deu todos os dados certinho, perfeitamente, de tudo do seu ente querido. Ariel deu nome, deu sobrenome, deu nome do tataravô, disse o que estava guardado na gaveta da casa, falou sobre coisas, né, o espírito, no caso, através do médium. Falou sobre coisas que só estava eu e ele, ou só eu e ela. Isso é uma comprovação que eu estou tendo um contato com o meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, minha avó, meu avô? Não. Isso é uma comprovação que você está tendo contato com um espírito e que realmente você está de frente com um médium. Mas não quer dizer necessariamente que você está conversando com o seu ente querido, que é o seu filho, que é a sua filha, que é o seu ente querido que você está conversando. Indo mais direto e reto ainda no assunto. Bom, meus queridos, os espíritos, quando eles estão desencarnados, espíritos desencarnados são como nós, ok? Espíritos desencarnados são como nós. Então tem espíritos que têm mais ética, espíritos que têm menos ética, espíritos que estão numa faixa de frequência vibratória maior, espíritos que estão numa faixa de frequência vibratória menor. Alguns conhecem por umbral, alguns conhecem por terceira dimensão inferior, não é que a terceira dimensão inferior, existem vários nomes, tá? Então, o que acontece muitas das vezes, tá bom? Que nós devemos tomar, assim, uma certa cautela, não é deixar de acreditar e nem nada disso, mas tomar uma certa cautela e principalmente com essa explosão, esse boom que está acontecendo hoje, principalmente no YouTube, em tudo quanto é lugar, não é? Então, recapitulando mais uma vez, você procurar um médium, tá? E você receber de um médium, seja uma psicofonia, seja uma leitura, né, akáshica, seja uma canalização, seja o que for, de um ente querido seu. E de repente aquele médium, através de alguma das suas faculdades, ele falou para você tudo ali certinho. Ele falou o nome do seu ente querido, ele falou coisas que tem dentro da sua casa, falou o nome do seu avô, da sua avó, da sua tataravó, falou coisas assim que, nossa, uau, Ariel, fiquei assim, abismado, realmente era o meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu amigo, seja lá quem for. Então, isso não é uma comprovação que você está realmente falando com o seu ente querido ou com aquela pessoa. Isso é apenas uma comprovação que você está falando com um espírito, através de um médium. Muito bem, já repeti isso. Então, o que acontece? Existe muitos espíritos de fascinação. E esses espíritos de fascinação, que muitas das vezes eles residem na terceira inferior, ou chamado, né, de umbral, não é? Vocês podem entender assim como umbral. Eles trabalham, infelizmente, com alguns médiums, tudo isso é questão de faixa vibratória, e também, querendo ou não, tá? A pessoa que foi procurar, e pelos motivos do porquê da pessoa foi procurar, também vou entrar nisso, porque tudo é faixa vibratória, não existe vilão, não existe mocinho, tá bom? Então tudo é faixa vibratória. Então, o que acontece? Você foi procurar e esses espíritos estão lá. Como esses espíritos enganadores, se você quiser chamar assim, espíritos de fascinação, se você quiser chamar assim, o modo que você quiser chamar, tá bom? Ele vai saber todos os dados sobre você. Todos. Sabe por quê? Porque todos nós, independente de quão iluminado você seja, quão iluminada você seja, todos nós temos espíritos ao nosso redor.
Espíritos, como eu mesmo disse, bons, vou colocar assim, espíritos não tão bons. Então, esse médium, muitas das vezes, que você vai procurar e você recebeu todas aquelas coisas detalhadas, né, sobre o seu ente querido, pode ser muito bem, sim, que seja um espírito de terceira dimensão inferior ou um espírito de fascinação. E por que esses espíritos fazem isso, Ariel? Qual é a finalidade? O que eles ganham com isso? Bom, primeiramente, é muito simples. Os espíritos de fascinação, ao contrário dos espíritos que realmente trabalham com a luz e com o amor, e os médiums que também trabalham com a luz e com o amor, e eu vou esclarecer isso, os espíritos de fascinação, eles buscam justamente isso. Eles buscam enganar, eles buscam fazer com que você entre em um ciclo vicioso, eles buscam fazer com que você entre em um apego e uma dependência, tanto, principalmente do médium, né? Porque realmente, nesse caso, é uma mediunidade mesmo e é um médium mesmo. E você está realmente falando com o espírito mesmo, mas não com o espírito da sua família, não com aquele ente querido. Então é para criar uma dependência com eles, terceira dimensão inferior, espíritos, não é? Que estão ali numa faixa vibratória inferior. E por que isso? Nós sabemos que o luto é muito dolorido, sem sombras de dúvidas, principalmente se tratando de filho, de pai, de mãe, seja de quem for, de alguém que nós amamos muito. O luto, ele é dolorido. E como é bom, né? Como seria bom e como é maravilhoso a gente receber uma mensagem dos nossos entes queridos. Só que esses espíritos enganadores, esses espíritos de fascinação, e isso é muito estudado dentro do kardecismo, isso é muito estudado dentro dos centros de Umbanda sérios, tá? Tem centros de Umbandas muito sérios, né? E outras vertentes espirituais também, para estar sempre tendo cautela com esse espírito de fascinação. Então, o que acontece? Recapitulando, você realmente encontrou um médium, você realmente está falando com o espírito deu detalhes ali absurdos, detalhes assim muito fortes mesmo, de que possivelmente seria seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, etc. e coisa e tal. Os espíritos, eles se comunicam com os outros espíritos inferiores, de uma maneira mais simples assim de dizer, por entendimento, que estão na nossa volta. Então eles têm todos os dados também. Aliás, eles têm mais dados que nós. Então, quando você procura um médium, dependendo do médium, dependendo da sua dor, dependendo da sua intenção, não é? Tudo aquilo vai entrar numa faixa vibratória. E o que acontece com essas pessoas? Primeiramente, sem sombra de dúvidas, com você. Número 1, você vai ficar totalmente dependente desse médium. Você não vai se satisfazer apenas com uma carta. Você não vai se satisfazer apenas com uma mensagem do seu filho, sua filha, sua esposa, seu amigo, sua mãe. Você não vai se satisfazer, porque aquele espírito que passou aquilo, através daquele médium, com aquela energia, com aquela egrégora, ele vai começar a te obsediar, para você sempre querer mais, e procurar aquele médium de novo, e querer mais carta, e querer mais comunicação, e ficar naquela constante tristeza. É um pico de alegria no momento que você possivelmente recebeu aquela mensagem do ente querido, você fica alegre, você chora, você fica emocionado, emocionada, e depois vem a parte de obsessão. E a parte de obsessão, que é onde esses espíritos enganadores trabalham, é justamente obsediando, fazendo com que cada vez mais você não consiga soltar, fazendo com que cada vez mais você não consiga, por exemplo, sair do quarto do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Você monta ali como se fosse um altar, né? Para aquele seu ente querido que morreu. E você começa a se angustiar cada vez mais, você começa a chorar, você começa a ficar angustiado e angustiada, e você só se sente bem
e só se sente melhor quando você vai de novo procurar aquele médium de novo para receber, ou na esperança de receber de novo, uma comunicação. E isso se transforma em uma obsessão muito terrível. E se você estivesse perguntando, não é? Como já aconteceu comigo, eu ouvi muito isso e vejo até hoje muito disso. Ariel, mas como assim que eu posso identificar? Eu já vou chegar lá. Nossa, Ariel, mas aquele médium, esse médium que eu fui procurar, tá? Só estou dando um exemplo. Vou entrar na segunda parte, digamos assim, dos médiums realmente verdadeiros e dos espíritos verdadeiros que trabalham com a luz e com amor, tá bom? Nossa, mas aquele médium parece tão bonzinho, Ariel. Ele é tão bonito, ela é tão bonita. Nossa, Ariel, ela tem obras sociais, ela tem projetos. Ele tem projetos sociais, ele ajuda milhares de pessoas ou muitas pessoas. Vende muitos livros. Nossa, Ariel, vem centenas e centenas e centenas de pessoas atrás dele, atrás dela. Ariel, já chegou a acontecer até ectoplasmia, já chegou a acontecer até de espírito se plasmar e várias pessoas verem. Isso não é uma autentificação? Isso é uma autentificação que você está em comunicação com espíritos. Isso é uma autentificação que você está em contato com o médium que tem contato com espíritos, mas não necessariamente com espíritos de luz, de amor e muito menos esses espíritos aos quais muitos de vocês são desejosos por entrar em contato. Então, meus queridos, agora partindo para esses médios, não é? Alguns desses médios são conscientes. Sim, para nós pode parecer inconcebível que um médium ou que uma médium ela seja consciente que ela trabalha com espíritos de não luz em troca de dinheiro, fama, poder, status, ego, entre milhares de razões. Muitas razões diferentes. Não importa qual seja a aparência que esse médium montou, ou essa médium montou ao redor dele, ou ao redor dela, o quão bom possa parecer ser. O apóstolo Shaul Hashali, o nome dele em hebraico, mais conhecido por vocês como apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, vocês podem procurar na Bíblia, ele fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu... E por aí ele vai discorrendo. E uma outra passagem da Brit Hadashah também é um nome hebraico para o Novo Testamento, o apóstolo Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele também diz: de que me adiantaria ganhar o mundo todo e perder a minha alma, a minha salvação? É traduzido com perder minha alma, minha salvação, mas ninguém perde a alma, tá? E muito menos ninguém perde a salvação. É só uma tradução. Ele quis dizer, do que adianta eu fazer o bem, a caridade para todo mundo, se é uma pessoa caridosa, como diz 1 Coríntios 13, estou entregando o meu próprio corpo para ser queimado, estou alimentando milhares de pessoas. A caridade, sim, ela é maravilhosa, ela deve ser praticada, mas a caridade por si só, ela não paga e ela não quita coisas desonestas. Então você pode dirigir um orfanato, você pode dirigir uma casa de recuperação, você pode dirigir, sei lá, uma ONG e ajudar milhares de pessoas. Mas se você for um médium e uma médium que consciente ou inconsciente está trabalhando com espíritos enganadores, não quita, entende? Não quita. As pessoas que você faz caridade serão ajudadas e sim, será maravilhoso. Mas não é porque você faz caridade ou porque o médium em questão faz caridade quer dizer que seja bom, seja maravilhoso. Então, Shaul Hashali já deixa isso bem claro. Muito bem, meus queridos, passando então para a segunda parte. A comunicação com os espíritos através de médiums que realmente trabalham na ética, médiums que realmente trabalham no amor, médiums que realmente trabalham ali na honestidade, numa alta vibração, e por isso eles entram em vibração com espíritos realmente de dimensões superiores.
Para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Porque, nossa, esse estudo daria horas, dias, anos, tá bom? Mas para esse estudo não ficar muito longo, e talvez muitos de vocês sejam espíritas, kardecistas e por aí vai, ou reencarnacionistas, já tenham estudado sobre isso, existe, gente, quem já assistiu O Nosso Lar? Né? Esse filme ficou muito famoso, principalmente aqui no Brasil, Nosso Lar. Existe todo um protocolo quando o espírito desencarna para o espírito entrar em contato conosco. Existe todo um protocolo. Não é só porque quer, não é só porque às vezes teve uma morte, às vezes violenta, às vezes foi tirado da mãe assim de modo muito repentino, de modo muito abrupto, foi uma coisa muito abrupta, não importa como que tenha sido o desencarne. Porque aqui nós não sabemos. Nós não sabemos o porquê que aquele desencarne foi daquele jeito, ok? Então isso por si só não é uma razão e não é um motivo nem mesmo para os médiuns sérios e para os espíritos superiores automaticamente entrarem realmente em contato com você e que seja realmente aquele espírito do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo e da sua amiga. Então, em quais ocasiões que isso acontece? Em ocasiões raras. Sim, em ocasiões muito raras, meus queridos. Quem realmente é estudante da doutrina espírita, quem realmente é estudante do reencarnacionismo, quem realmente é estudante da Umbanda, quem realmente entende um pouco de teologia, angiologia, demonologia, tá? E quando nós falamos angiologia, nós não estamos falando de anjos desse jeito que a igreja coloca, e nem de demônios, como a igreja coloca, tá bom? Nós estamos falando de espíritos, tá? Também não vou entrar aqui nos termos de angiologia e demonologia, que também daria um ano de estudo só de angiologia e demonologia. Mas vou tentar simplificar o máximo do possível. Então, esses contatos, eles são muito raros. Muito raros. Por quê? Justamente para não alimentar o apego. O apego. Entende? Tá. Vou citar um exemplo mais simples ainda para vocês entenderem. Ariel, não quero saber, não quero entender. A minha dor é muito grande, você não tem noção da minha dor. Eu não quero viver. Olha só para você ver. Você, querendo ou não, você já precisa de um tratamento. Né? O luto tem que ser sentido sim, mas você precisa de um tratamento, de um amparo, de um psicólogo, de alguém, de um amparo tanto da parte da psicologia, quanto da parte de amigos, quanto da parte espiritual também. Então, o que acontece, meus queridos? Só para citar para vocês um exemplo, tá? Eu vou citar para vocês, querendo ou não, o maior médium do Brasil, chamado Chico Xavier. Chico Xavier, ainda quando era criança, assim como eu muito menor do que ele, voltamos. Eu, um cisquinho perto, né, de Chico Xavier, mas Chico Xavier, ele perdeu a mãe dele quando ele era criança. Muito criança. E a mãe dele vinha visitar ele às vezes, conversar com ele, coisa e tal, e falava com ele bem rapidinho aqui para quem não conhece. Tem muita gente que não conhece essa história. E vocês vão entender o quão raro que é realmente a permissão da comunicação entre o plano espiritual e nós, por médio e de espíritos realmente que trabalham para a luz e médiums que realmente trabalham para a luz, ok? Espíritos verdadeiros, não espíritos de fascinação. Então Chico Xavier ficou um tempo conversando com a mãe dele. Chegou um tempo que a mãe dele chegou para ele e falou: Chico, a mamãe não vai mais falar com você. A mamãe vai ficar um tempo sumida, mas vai vir um anjo, ela usou esse termo, né? Chico Xavier era criança, devia ter uns 8 anos mais ou menos, não é? Chico Xavier era criança, mas vai vir um espírito, e esse espírito, não, ela falou até anjo, né? E esse anjo vai te ajudar. Esse anjo seria Emmanuel, que só veio quando Chico Xavier já era adulto. Olha o tempo que demorou. E nesse intermédio de tempo, Chico Xavier não teve mais contato com a mãe dele. Vocês estão entendendo? Prestem atenção no que eu estou dizendo. O maior médium do Brasil, desde criança até adulto,
trabalhando, porque Chico Xavier, ele psicografava livros, tá? Psicografava, psicofonia, entre várias outras coisas também. Mas nem mesmo o maior médium do Brasil, ele tinha livre acesso, seja a mãe dele, ou seja quem ele quisesse, no momento que ele quisesse. Vocês estão compreendendo? É isso, meus queridos. Estou dando apenas um pequeno exemplo. Mas, meus amores, calma. Isso não quer dizer de forma alguma, de maneira nenhuma, isso não quer dizer de forma alguma, de maneira nenhuma, que não exista médiums sérios e que não exista uma comunicação realmente verdadeira e séria. Só que esses médiums realmente sérios e essa comunicação realmente verdadeira e séria, na maior parte das vezes, ela vai se dar uma vez com você, uma vez. E para desenrolar talvez uma dor, uma coisa assim muito grande, eu começo a falar, até me emociona. Mas para desenrolar uma coisa assim muito grande, sabe? Uma coisa assim muito grande. E não são em todos os momentos que é permitido, sabe? Não importa assim, tipo, o tamanho da sua dor, tá? Não é por tamanho de dor, como eu disse, não é por tamanho de sofrimento, não. Mas é algo que tem que ser desenrolado, tá? Então, o que acontece, meus queridos? Muitas das vezes há uma comunicação. E essa pessoa, essa mãe, esse pai, esse irmão, essa irmã, esse noivo, essa noiva, esse filho que recebeu aquela comunicação, como é realmente vindo mesmo de verdade daquele espírito, e como é vindo das esferas e por intermédio, por autorização do plano espiritual, a pessoa vai se sentir em paz. Diferente do primeiro caso que eu citei aqui. A pessoa não vai entrar num estágio obsessivo, onde ela vai querer mais, e vai se tornar dependente daquele médium, e se aquele médium não der, ela vai procurar outro e outro e outro. Não, não. Porque quando há essa comunicação real, verdadeira, entre nós aqui e os nossos entes queridos, quando essa comunicação é real, é verdadeira, é permitida, tá? É permitida, ela traz paz ao seu coração. Ela traz uma finalização daquele ciclo momentâneo de separação de dor. Ela não traz o apego, ela não traz obsessão. Vocês compreenderam a diferença? Aqui estão comentando. Quaion já disse que quem parte nunca parte. Está sempre acessível a nós. Mas acho as reginhas aplicam a velha energia, não é? Bom, não entendi muito bem o que disse, mas sim, eles estão sempre em contato conosco, estão sempre em comunicação conosco. Isso que você disse de Quaion, que se aplica às velhas energias. Sim, meus queridos. Mas o que eu estou dizendo são de pessoas que elas não têm, digamos assim, a sua clarividência, clareaudiência, psicofonia, projeção astral e etc. trabalhado, regrinhas. Tá. Então sim, não, esse tipo de regrinha existe. E eu já vou entrar nessa questão também, para não ficar muito longo, tá bom? Então, em contato com eles, nós sempre temos, quando nós dormimos, projeção astral, sonho, só que nós não nos lembramos. Ou podemos também nos sintonizar com os nossos entes queridos através do amor, mesmo que seja com saudade, óbvio que a gente sente saudade, mas através do amor, sentir a presença deles, escutar eles na nossa mente, mas tudo isso nós duvidamos, nós não, né? As pessoas que não são tão abertas, que não acreditam em si mesmo, duvida, por isso que vai atrás desses médiuns. Então é isso que eu quis dizer, que Quitéria, note, sente alguma coisa, tá bom?
Então é isso que eu quis dizer. Contatos todos têm, médiums todos somos, contato com os espíritos todos nós temos, seja com os espíritos que estão ao nosso redor, que não estão ao nosso redor, e os entes queridos. Mas o que eu estou falando aqui, talvez você tenha entrado agora, né? São sobre espíritos de fascinação. E espíritos de fascinação existem médiuns que trabalham com espíritos de fascinação, existem médiums que são, como que eu posso dizer, eu não diria nem enganado, talvez a princípio enganado por espíritos de fascinação. Buda, Siddhartha Gautama, na verdade, Siddhartha Gautama, porque Buda todos somos. Eu sou Buda, você é Buda. Buda, quando foi fazendo o seu processo de iluminação, e dentro do seu processo de iluminação houve também o desapego, viu, minha querida? A parábola da semente da mostarda e a mãe com o filho, que muitos conhecem, se você não conhece, pode procurar. Buda, a parábola da semente da mostarda, que vocês vão saber qual é, para não ficar muito longo isso daqui. Então, meus queridos, o que acontece? Todos nós, sem sombra de dúvidas, temos acesso. Só que, dependendo da nossa faixa vibratória, dependendo do médium, dependendo de muitas coisas, e principalmente dependendo de nós também, né? Por isso que ela ia até disso, mas todos nós podemos entrar em contato. Se fosse realmente uma verdade, e é uma verdade, tá? Uma verdade universal, não só para mim, porque eu tenho essa verdade, eu vejo, etc. Mas não é uma verdade para todo mundo. Se eu virar para alguém e falar, olha, você não precisa procurar um médium, você não precisa procurar alguém que psicografa, você pode conversar com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com sua mãe, mas a pessoa não acredita nela, entendeu? Minha querida e meu querido. Muito bem, não vou mais continuar nesse assunto e vou voltar aqui para o foco então. Então, principalmente, por exemplo, Siddhartha Gautama, os espíritos tentaram de tudo quanto é maneira, os espíritos de fascinação. Primeiro vieram as filhas de Maia, lindas, várias mulheres lindíssimas, escandalosamente lindas, tentando seduzir Siddhartha Gautama, o Buda, que se tornou Buda depois. Olha os espíritos aí. E olha que eu estou falando de um espírito que veio para a Terra para se preparar para atingir uma iluminação, assim como Sananda e outros atingiram. Olha os espíritos de fascinação. Existem? Existe amor. E assim, ó, aos montes. Quanto mais próximo você chega do amor, da luz, do trabalho, mais os espíritos de fascinação e mais a investida, não luz, é contra você. Mas não se preocupe, tudo é questão de sabedoria. Então veio aqueles espíritos lindos de mulheres, e Buda olhou para elas, e Buda realmente viu quem elas eram. E Buda disse para elas, olha, se vocês realmente querem ser lindas como anjos, que elas apareceram lindas, né? Olha os espíritos de fascinação. Lindas como anjos. Se comportem como anjos. Porque até mesmo vocês, falando Siddhartha Gautama para os espíritos de Maia, até mesmo vocês são espíritos búdicos. Busquem a iluminação, busquem o amor. E aqueles espíritos foram se afastando, tomando a forma verdadeira delas, não é? Que não era nem um pouco bonitinha, e foi embora. Depois disso veio um segundo espírito, que eu não me lembro o nome dele agora, não me lembro se ele estava se passando por Brahma, tá? Veio um segundo espírito de fascinação muito poderoso, e começou a colocar em questão, em xeque, Siddhartha Gautama. Primeiro veio enchendo a bola de Siddhartha Gautama, né? Olha, meus parabéns, realmente você é um ser muito iluminado, realmente você já conseguiu tudo, toda iluminação, você não tem mais o que fazer aqui. Volte para sua esposa, volte para o seu pai, volte para sua mãe, porque afinal de contas, você tem o dever em primeiro lugar, como pai, para ser pai, para ser mãe, para governar essa nação, né? Siddhartha Gautama era príncipe e ele que ia governar. E Siddhartha Gautama começou a pensar no pai dele, que ficou muito triste quando ele foi embora para buscar iluminação. Começou a pensar na esposa que ele deixou, que ficou muito triste. No que seria do filho dele, o que aconteceria com o filho dele. Olha o espírito de fascinação. E poderoso aí, hein, gente? Não é qualquer espírito, não. Calma que eu vou chegar lá.
Até que chegou um momento onde Buda olhou e viu que aquele não era espírito de Brahma, não era um espírito evoluído, era um espírito se passando por um espírito evoluído. E Buda coloca a mãozinha dele no chão, simbolizando: eu sou terra, eu sou da terra, da terra nós nascemos em termos de corpo, para a terra nós voltaremos, a terra é a minha testemunha. E ele disse: não, eu estou buscando algo para eles também, não só para mim. Aí aquele espírito realmente mostrou quem ele é, né? Se tornou aquele espírito horrível, trevoso, tentou atacar energeticamente Buda fortemente, e quando ele tentou atacar energeticamente Buda, aquela energia que foi dirigida para Siddhartha Gautama se transformou em pétalas de rosas. Não rosas de verdade, né, gente? Simbolismo em pétalas de rosa. Então, meus queridos, existe em toda a história, tá? Espíritos de fascinação. E os espíritos de fascinação, eles vão saber e sabem muita coisa. Muita coisa, meus queridos. Muita coisa. Os espíritos de fascinação vão te dar nome, RG, endereço, CPF. Os espíritos de fascinação, eles vão usar as suas tendências de maiores fraquezas, seja ela mulher, seja homem, exacerbadamente, tá, gente? Calma, relaxa. Seja carência através de excesso de dinheiro, seja carência de reconhecimento, seja o que for. Quanto mais próximo o médium ou o trabalhador da luz, ele chega ali de estar se aprimorando aqui nessa dimensão, mas é também as investidas. Mas isso não é uma coisa assim, digamos assim, nossa, que horror, Ariel, então quer dizer que não compensa a gente se desenvolver espiritualmente, não é? Não compensa a gente trabalhar para a luz, porque quanto mais a gente trabalha para a luz, mais investida desses espíritos enganadores nós temos. Não, meus queridos, nós também ganhamos discernimento. E nesse momento, eu já estou encerrando, e nesse momento, mais do que nunca, nós temos que usar do nosso discernimento. Nós temos que ter o nosso discernimento, usar o nosso discernimento e nos perguntarmos, por exemplo, aqui na Terra, principalmente no Brasil, né, vou chamar assim, tem uma coisa que se chama carteirada. O que é uma carteirada, Ariel? Bom, a pessoa está lá no trânsito, no trânsito, seja um homem, uma mulher, o que for, está lá no trânsito, infringiu uma regra de trânsito, o guarda parou ela ou ele, e quando abaixa a janela, aquela pessoa vai lá e dá uma carteirada. Essa carteirada pode ser o quê? Olha, eu sou um juiz, eu sou uma juíza. Como se um juiz, uma juíza estivesse acima da lei. Olha, eu sou um desembargador, eu sou um governador, eu sou um... seja lá o que for. Isso é uma carteirada. Isso é o que é usado aqui como, olha o meu título, e por causa do meu título eu sou superior. Por causa do meu título, eu estou acima das regras. Por causa do meu título, eu posso falar com quem eu quiser. Agora fazendo um link aqui com a espiritualidade. Eu posso falar com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Eu posso me comunicar com o espírito que eu quiser. Lembra daquela regrinha? O telefone toca não daqui para lá, mas de lá para cá? Também tem isso, tá? Também tem isso. Então, o maior médium do Brasil, ele ficou... gente, anos, décadas, servindo a outras pessoas, psicografando cartas para outras pessoas, trazendo alento para outras pessoas, e ele não tinha permissão de ver a mãe mais. Entendem? O apego. Trabalhar o desapego. O desapego nesse sentido. Porque como a nossa irmã ou irmão, que eu não sei ler direito o nome, que colocou tudo junto aqui, né, um nome tudo como se fosse um só, eles não partiram, eles estão em nós em termos de DNA, em termo energético, em todos os termos eles estão em nós. E nós podemos nos comunicar com eles. O problema são as pessoas não acreditarem. E o tema daqui desse pequeno videozinho aqui que eu estou fazendo aqui para vocês, através de várias plataformas, não é? É justamente estar orientando a vocês sobre
esses espíritos enganadores e esses médiuns que ou trabalham com espíritos enganadores ou se deixam entrar por espíritos de fascinação, que é uma coisa muito fácil. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da carteirada, não dei o exemplo da carteirada aqui? A carteirada espiritual é aquela carteirada que, por exemplo, digamos que Maria, mãe de Jesus, vou falar mais simples. A mãe de Jesus todo santo dia vem dar uma mensagem para Ariel. Todo dia. Não só para Ariel, para a humanidade global. Todo dia. Todo dia Miguel Arcanjo, que aliás, gente, se vocês soubessem, Miguel Arcanjo não é nenhum ser, é uma posição. Assim como Lúcifer não é um ser, assim como Satã não é um ser. E, nossa, se eu for entrar aqui em demonologia, angelologia com vocês, o negócio vai longe. Mas, enfim, assim como Astar Sharon também não é um ser, assim como Cryon não é um ser, tá? Mas muito bem. Então, meus queridos, esses seres, com esses nomes, esses títulos que nós conhecemos, eles vêm em momentos oportunos, por razões oportunas, entregar mensagens. Ariel, então quer dizer que só pessoas muito iluminadas e dignas podem falar com Maria, Jesus, Sananda, Miguel Arcanjo, o Preto Velho, a Preta Velha, o Oxum Maré, etc. Não. Todos nós podemos falar com eles o tempo todo, a hora que a gente quiser. Sananda Jesus mesmo sempre esteve ali, ó, à disposição de ladrões, prostitutas, corruptos, qualquer um que quisesse falar com ele, e não mudou. O que eu estou dizendo é Sananda Jesus, é Maria, é Arcanjo Miguel, é o Xumaré, seja lá a carteirada, ó a carteirada de título que for, todo dia está entregando mensagem para a humanidade. Eles são nós somos eles. E nós estamos aqui na terceira dimensão para quê? Nós estamos na terceira dimensão para ser guiados por eles 24 horas. Para Maria, para Mãe Maria dizer vire para a esquerda, vire para a direita. Para Arcanjo Miguel dizer vote fulano, não vote fulano. Para, sei lá, para o Preto Velho, não sei qual o nome das quantas, dizer não. Não, meus queridos. Eles podem e eles fazem até mesmo um auxílio. Agora tomem uma certa precaução, pensem por vocês, não é por mim não, pensem por vocês. Não pense por mim, pense por vocês. Pensem por vocês. Se nós estamos aqui encarnados, tá? Para viver essa vida, por que que o plano astral, seja Maria, Jesus, Sananda, Buda, Tote, Isis, Hermes Trismegisto, seja a entidade que for, principalmente entidade grande, né? A carteirada, a famosa carteirada espiritual, estaria 24 horas todos os dias dirigindo a nossa vida. Será que isso não faz sentido para você? Entra naquele processo que eu disse de obsessão, de espírito enganador. Não quer dizer que Maria não entregue mensagem, Jesus, Arcanjo Miguel, Lúcifer, tá? Lúcifer não é um demônio, tá bom, gente? É uma posição. Assim como Cryon também não é um ser, assim como Arcanjo Miguel também não é um ser. Aliás, até tem ele ali, ó. Tá aqui atrás, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Quer dizer, a representação dele, né? O estereótipo que ficou no nosso inconsciente. Então é isso, meus queridos. Pensem por si só, reflitam por si só. Será que muitos de vocês que talvez vão me ouvir não são pais? Mães? Será que você não é tio? Será que você não é tia? Será que você não tem uma criança em desenvolvimento na sua vida? Digamos que essa criança, ela chegue para você e ela chega para você e fala: tio, tia, tem uma lição da escola aqui, você pode me ajudar? Você vai falar: posso. Você mamãe, você papai, você vovô, você vovó, você adulto. Posso te ajudar. Você vai ajudar a criança a aprender. Você não vai lá e vai fazer a lição por ela. Porque se você fizer a lição por ela, ela não vai aprender. Você acha que você está fazendo um bem para ela? Que ela vai tirar nota 10?
Só que ela não vai saber nada quando chegar na hora de verdade. Então, com Maria, com Miguel Arcanjo, com a espiritualidade, não é diferente. Com os nossos irmãos pleiadianos, arcturianos, felinos, andromedanos, não é diferente. Eles nos auxiliam. Eles não fazem o trabalho por nós. O que é fazer o trabalho por nós? Dizer o que nós devemos e não devemos fazer o tempo todo, 24 horas. E principalmente fazer essa nossa lição por nós. Isso faz sentido para você? Será que isso realmente, o que eu estou dizendo, não faz sentido para você? Pense, meus queridos. Pense, porque nós estamos em tempos, e nesses tempos que nós estamos passando, eu sei que as pessoas estão desesperadas, e nesses tempos de desespero, de angústia, de medo, de incertezas, às vezes nós queremos nos agarrar à primeira coisa que aparece na nossa frente. E às vezes essa primeira coisa é muito convincente, como eu mesmo disse aqui. Mas a que você está se agarrando? Que preço que você vai pagar? Um processo obsessivo? Coisas ruins acontecendo na sua vida? Porque espíritos elevados, eles aparecem na hora certa, no momento certo. Quem é espírita sabe disso, quem é espírita kardecista sabe disso, quem é ubandista sabe disso, que muitas das vezes, da maior parte das vezes, quando essas entidades elas se manifestam para transmitir uma mensagem, elas nem falam o nome delas, a não ser quando é estritamente necessário, absolutamente necessário, em momentos absolutamente necessários. E não 24 horas por dia por 48, dizendo o que você come, o que você não come, o que você veste, o que você não veste, com quem você casa, com quem você não casa, qual vestibular você presta, qual você não presta. Entendeu? Se você que é mãe, que é pai, que é tio, que é tia, que é adulto, não faz a lição de casa pelo seu filho, filha, ou seja lá, a criança que for, porque você sabe que isso não vai beneficiar ele e ela, porque você acha que a espiritualidade faria isso. Então vamos usar de discernimento. A espiritualidade está aí para todos nós, todos e todas as entidades, para nos orientar. Confie em você, principalmente. Confie em você. Confie que você pode conversar com qualquer entidade. Seja ela essas entidades, né? Grandes, com esses nomes grandes, ou seja ela um parente seu, um amigo. Mas acredite. Não só acredite, como desenvolva também. Existe algo chamado desenvolvimento de mediunidade. Eu já disse isso em um outro vídeo e vou finalizar terminando isso aqui. Não existe nada de graça. Ariel, o que é médio ostensivo? Mediunidade ostensiva. É quem nasceu já com faculdades mediúnicas afloradas, o que não significa que só porque nasceu com aquela mediunidade aflorada que eu não tenha que aprender e trabalhar ela. Disciplina. Lembra o que Emmanuel disse para Chico? O que eu devo fazer? Disciplina. O que eu devo fazer em segundo lugar? Disciplina. Terceiro lugar, disciplina. Chico era uma potência de mediunidade, mas uma potência de mediunidade sem disciplina, sem discernimento, pode fazer um estrago tanto para o próprio médium, que todos nós somos, quanto para outras pessoas também. Tá bom? Então é isso, meus queridos, que nós venhamos nesse momento a refletir sobre isso. Será que realmente vale a pena? Está valendo a pena? Você ter aquele pico de acabei de escutar uma mensagem da Mãe Maria, do Miguel Arcanjo, do Pleiadiano, do Arcturiano, do Felino, do Andromedano, de Oxumaré, do Preto Velho, da Encruzilhada, daquele mais antigo. Será? Ou nós devemos trabalhar a nós,
a nossa sensitividade, a nossa mediunidade, e através disso também, assim como todo médium, não é, ostensivo ou não, começar a perceber ali por frequência. O que é isso aí de perceber por frequência, tá? O que é isso aí de perceber por frequência? Perceber por intenção. Eu falei lá no começo. Como que você se sente quando você vai procurar uma pessoa dessa? Você sente vontade de ir de novo? Ir de novo? Você só teve um pico de alegria, depois passou, você foi para sua casa, você tá triste, tá tudo dando errado na sua casa, tá tudo horrível na sua casa, e cada vez mais horrível, e cada vez você quer de novo outro médium, e outro médium, e outro canalizador, e outro canalizador. Processo obsessivo. Não se esqueçam que espíritos, eles podem plasmar a forma que quiserem e podem ter o contato que eles quiserem, saber do que eles quiserem, que eles estão no plano espiritual. No plano espiritual, tanto superior quanto não superior, eles têm informação que eles quiserem. De um outro espírito obsessor, até mesmo da sua família, não importa o quão iluminado você seja. Então vocês entendem? Como você se sente? Você se sente liberta, se sente bem depois daquilo, se sente empoderado, empoderada, para trabalhar a sua comunicação, para entrar realmente numa nova era onde todos nós acreditaremos que nós somos o que somos, que nós podemos e temos comunicação com todos esses seres. É isso, meus queridos. É simplesmente isso. E em termo que a irmã aqui perguntou, chip, implante e etc, coisa e tal, tudo isso é vibracional. Tudo é vibracional. Nós não vibramos 24 horas na positividade. Quem fala isso está mentindo para si mesmo. Mesmo porque não é possível. Não é possível. Nós temos que experimentar positividade, negatividade, polaridades. Nós temos que experimentar as duas polaridades para nós sabermos e discernirmos o que é bom vibracionalmente e o que não é bom. Para tudo no universo, tanto nas leis da física humana quanto da física espiritual, para todo positivo existe um negativo. Quando falo de negativo, não está falando só de ruim. Não que o negativo seja ruim. Para tudo existe um outro. Quem entende um pouco de física, se tiver um físico me assistindo, sabe disso. Tudo no universo existe um reverso. Tudo no universo tem um reverso. Para tudo, seja no mundo da física, física mesmo, né? Ou seja no mundo espiritual. E para que nos serve? Aqueles momentos que nós nos sentimos bem, felizes, agradecidos, elevados, maravilhosos. Ai, eu tô explodindo, Ariel, tá saindo pelos meus poros, alegria, felicidade, eu tô virando quase um super saiyajin aqui. Gostaram, né? Tô tentando ser o mais sério possível, mas com a Ariel é difícil. Não que esse assunto seja brincadeira, mas eu sempre tento trazer um pouco de frescor. Mas se você não tiver aquele momento da polaridade inversa, você não vai saber a diferença. A diferença de lidar com as situações. A diferença de lidar com situações aqui, a diferença de lidar com situações em outros planos, a diferença de situação de lidar com seres e entidades. Vocês estão compreendendo? Como tudo é duas polaridades e as duas polaridades elas fazem justamente de nós deuses. E assim eles se tornaram deuses. E mundo dual não é só aqui não. Tudo é dual. Tudo. Nós somos luz e sombras. Nós temos o que vocês chamam de bem, nós temos o que vocês chamam de mal. Ter não significa usar. Eu falo isso direto nas minhas palestras no YouTube, direto. Você ter o potencial de ser Gandhi não quer dizer que você vai ser Gandhi. Todos nós temos potencial de ser Gandhi, Buda e por aí vai. Você ter o potencial para ser um Hitler não quer dizer que você vai ser um Hitler. Quer dizer que você tem o potencial. Entendem? Ter o potencial não quer dizer usá-lo, mas nós temos. Nós temos para ter a escolha de usá-los ou não usá-los. Então é isso, meus queridos. Espero que
a espiritualidade possa falar muito mais ao seu coração do que eu humildemente pude falar. Que todas as palavras que eu não consegui falar, talvez eu não consegui alcançar, junto com essa egrégora de trabalhadores da luz que trabalham comigo, de irmãos que trabalham comigo, que o seu espírito, a sua consciência, a sua mente possa realmente discernir. Estou procurando espíritos de fascinação? Estou entrando num processo obsessivo? Isso está me trazendo paz realmente? Ou eu estou ficando cada vez mais dependente do outro, de outro médium, de outra canalização, de outra carta psicografada, de outra manifestação? Pergunte-se, porque isso é como uma droga. E é isso que os nossos irmãos, que também são luz, tanto médiums quanto os nossos irmãos desencarnados, eles fazem por esse motivo. É viciante para eles. É viciante para eles nos ver em baixa vibração. É viciante para eles, eles se alimentam dessa energia, os desencarnados, tá? Que são os nossos irmãos, são luz e Buda como nós, mas estão nesse momento, nesse estágio. Para eles, eles se regozijam, eles drenam aquela energia sua de tristeza, de melancolia constante, tá, gente? Passar por esses sentimentos todos nós passamos, sabe? Passa, alegria passa, felicidade passa, tudo passa, tá? O negócio é permanecer, onde eu estou permanecendo mais, é aonde eu quero, não é aonde a situação me coloca, é aonde eu quero permanecer. Muita paz, muita luz a todos. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que tem alguém que você acha que deveria ouvir isso e que de repente esteja procurando isso, ou lide com isso, ou está lidando com uma dor muito grande, muito profunda, ou de repente possa estar num processo obsessivo por espíritos de fascinação, seja no âmbito que for, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, que, sem sombra de dúvidas, vai trazer esclarecimento para ela. O que eu não pude dizer, o que eu não pude falar, sem sombra de dúvidas, a espiritualidade ela vai falar. Porque a espiritualidade, ela quer que nós sejamos exatamente o que nós somos, deuses em ação, e não escravos uns dos outros eternamente. Então, sim, estamos indo para uma nova era, onde, aliás, nem vai existir médium, vai existir ótimos. Nós não seremos mais médiums. Nós seremos ótimos, maravilhosos, porque nós começaremos a aprender a automestria. E só se aprende a automestria quando nós trabalhamos realmente com médiums, canalizadores e espíritos realmente de amor e de luz. E a diferença é que eles não trazem dependência para nós. A próxima canalização, o que acontecerá no próximo mês, no próximo dia, no próximo... Lembra? Coisa simplesinha que o Ariel falou aqui. Um adulto ajuda uma criança a fazer uma tarefa. Um adulto não faz a tarefa pela criança. Namastê a todos.